Isaías 44, o Senhor diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Posso ouvir um glória a Deus? E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aleluia. Verso 9: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima o fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento e contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se desgrudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as brasas, assei sobre elas carne e as comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Diga assim: não há outro Deus além do nosso Deus. Desculpa, vamos repetir: não há outro Deus
além do nosso Deus. Não há outra rocha que eu conheça. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o Senhor, Ele está chamando a atenção das nações da terra. O Senhor está chamando a nossa atenção. É uma coisa que a gente precisa fazer um trabalho ainda muito grande. Olha como nós ainda somos tão poucos a adorar o Deus de forma correta, adorar um Deus que verdadeiramente existe. Hoje pela manhã eu passava vindo para cá e tinha um monte de gente ali andando em procissão. Essa semana nós vamos ter a semana da abominação. Quanta gente está iludida? Quanto de gente está orando ou buscando um Deus que não pode salvar? Essa semana, contudo, eles pensam que estão servindo o nosso Deus, mas a ação do inimigo os iludiu de tal maneira que os olhos deles estão grudados. Veja o que Deus fez com Paulo. Quando Deus chama Paulo, o que ele fez com ele? Arrancou um monte de escamas das vistas de Paulo. Caiu-lhe as escamas. E olha que coisa tão impressionante, que a partir de então, eles caiu as escamas dos olhos. Paulo então começou a pregar um evangelho genuíno. Ele mesmo, que defendia a tradição judaica, ele passou agora a ser totalmente contrário às tradições judaicas, a começar pela própria circuncisão. Ele era o pregador contra a circuncisão, e ele mesmo era circuncidado, e ele pregava contra a circuncisão, né? Assim também aconteceu conosco. Eu vivi lá, no meio deles, cresci lá, minha família me ensinou lá, mas quando o Senhor me abriu os olhos, as escamas caiu. Eu agora sou o que defende que nós devemos servir ao Deus de uma forma correta, não seguindo a um Deus que não pode salvar, não é? Porque na verdade, queridos, a idolatria, ela é uma coisa terrível, é uma coisa tão insensata, é uma cegueira espiritual tão grande, que o próprio Senhor está falando aqui através desse texto de Isaías. Como é que eu posso? Eu pego um pedaço de madeira, eu acendo fogo nela, eu asso a minha carne, eu asso o meu pão, eu como, e de parte daquilo ali eu vou fazer para mim um Deus. Eu vou criar ali uma imagem e vou me prostrar diante dela e vou dizer para ela: me salva, me ajuda, intercede por mim. Diante de uma coisa que não fala, diante de uma coisa que não enxerga, diante de uma coisa que não anda, diante de uma coisa que não se move. Eu estava agora lendo esse texto, o Senhor falando assim: olha, é tão terrível a idolatria, que as pessoas põem as próprias mulas para carregá-las. Elas são canseiras para as bestas. Porque antigamente as pessoas transportavam os seus ídolos do lar, né, as suas imagens de escultura, quando ia fazer qualquer mudança ou ia para qualquer lugar, ou até mesmo indo para o cativeiro. Ele diz assim: os próprios deuses deles entram no cativeiro com eles. As bestas de carga, eles são peso para as bestas de carga. Se a besta desfalece e cai, eles caem juntamente com elas. Eles precisam ser fixados com pregos, porque senão se desequilibram e caem, e se caem, espatifam. O Senhor está nos chamando a atenção, para que a nossa alegria, ela seja de fato uma alegria verdadeira.
para que a gente possa cultuar, mas de celebrar com toda a força do nosso coração. Porque, primeiro, que nós estamos vivos, e porque estamos vivos, nós servimos a um Deus vivo, um Deus que entende, um Deus que se compadece, um Deus que reage conosco no nosso nível de sentimento, um Deus que conhece a sua aflição, que conhece a sua necessidade, um Deus que se volta para você e se compadece de você. Nós observamos durante esses dias, na semana chamada Santa, se vocês tiverem oportunidade, vocês observarão como que caminham atrás de um Deus que não pode salvar. Tudo é mecânico, tudo é mecânico, porque são todos cegos. Eu lembro da música de Raul Seixas. Quando eu pude compreender essa música, eu fiquei assim de boca aberta, porque ele diz assim na música, aquela música de Jesus Cristo. Primeiro ele fala onde ele está, que é o diabo, que é o inimigo, né? Ele diz assim: olho para a terra e vejo, hein? É do Roberto? Não, acho que foi Raul Seixas que fez essa música. Ou é do Roberto, sei lá. Mas eu sei que ele fala da posição onde ele se encontra, que ele está entre o céu e a terra. E ele diz assim: eu olho e vejo uma multidão que vai caminhando, e essa gente toda não sabe o rumo para onde vai. E essa multidão que caminha em procissão atrás de um Deus que não pode salvar, que não pode trazer cura, que não pode trazer libertação. A Bíblia diz que os olhos deles mesmos estão grudados, ele não pode salvá-los. Agora preste atenção no que Yahvé ele diz para você. Ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e far-los-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste, far-los-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maaseias, que vos profetizam falsamente em meu nome.
eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Pois vos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Significa, irmãos, nesse texto aqui, que o Senhor, Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus que envia seus profetas, tem quem fala por Ele e através dele, e Ele também visita a maldade do coração daqueles que se levantam contra Ele e daqueles que são rebeldes a Ele, ou até mesmo sobre aqueles que falam mentiras em seu nome. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que se compadece de você, que responde a sua súplica, responde a sua oração. Ele é um Deus que age em você, Ele é um Deus que transforma a sua vida, Ele é um Deus que muda o seu estado, a sua condição emocional. Quando você se prostra diante dele, Ele muda o seu estado emocional, pastor. Quando você clama a Ele, na sua condição de tristeza, de amargura, de dor, quando você se prostra diante dele, você jamais se levantará da forma como você se prostrou diante dele, porque Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz renovo. Ele é um Deus que é presente. Ele não é um Deus que precisa de uma imagem para o representá-lo, uma imagem muda, uma imagem surda, uma imagem impotente, uma imagem que não anda. Portanto, Ele nunca se manifestou a imagem de nenhuma coisa, para que essa coisa não possa ser feita e adorada. Que dizem que Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse encontrado, para que o corpo de Moisés, para que não se fizesse a imagem e que ele não fosse adorado. Deus, Ele não divide o seu louvor com ninguém, Ele não divide a sua honra, assim como está escrito aqui, um pouquinho atrás aqui, em Isaías 42. O Senhor, Ele reivindica aqui a sua glória. Ele diz aqui, Isaías 42, 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura.